Continuando então, já que a aula de ontem não consegui gravar, busca em profundidade, busca em largura e menor custo primeiro. Busca em profundidade trata a fronteira como sendo uma pilha. Isso daí que vai seguir a estrutura de pilha que a gente tem. Então eu vou marcar como visitado, depois visito os nó B e C. Do nó B eu vou para todos os filhos dele, que entra o D e o E, que é marcado aqui. Depois volto para o nó C e visito todos os filhos dele. Então, busca em profundidade. A representação da pilha é: empilhei o A, tiro ele para marcar como visitado, empilho os filhos deles, B e C. Retirei o B, vou empilhar todos os filhos do B, D e o E. O C vai ficar lá embaixo. Por isso que ele vai seguir a ideia de ir para todos os nós do lado aqui do B primeiro, porque o C ficou lá embaixo na sua pilha. Então, aqui é só a representação do busca em profundidade no Prolog. Complexidade, complexidade de espaço é linear, quer dizer que o quanto de memória que eu preciso para armazenar isso daí cresce de acordo com a quantidade de nós. A busca em profundidade pode ficar presa em loop, dependendo do seu grafo, não é restringida pelo objetivo. Não preciso ter um objetivo para rodar o busca em profundidade. No busca em largura, mesma coisa, só que eu tenho uma fronteira como sendo uma fila. Então, eu tenho, por exemplo, P1 aqui na minha fila, depois eu vou para o P2. Se eu tiver que adicionar mais elementos, vou adicionar aqui no final. Mesma coisa, a representação da busca em largura em Prolog, só tratando a fronteira como sendo uma fila agora. Então, o que eu tenho no busca em largura? Marco o nó A como visitado aqui, adiciono na fila o B e o C. Marco o B como visitado, adiciono na fila o D e o E, só que antes da fila já estava o C. Marca o C como visitado para depois ir para o D aqui embaixo, depois o E, depois chegar no F e o G. Aqui eu tenho essa sequência de visitação pelo busca em largura. Na representação da fronteira, então, eu adicionei o nó A, marquei ele lá, estou nele para visitar, quer dizer que eu adicionei ele na fila. Retiro ele da fila, marco como visitado, adiciono os filhos dele na minha fila. Então, adicionei o B e o C. Então, vou para o nó B. Quando eu marco o B como visitado, eu pego os filhos dele, que são o D e o E, e adicionei na fila. Só que o C, que já estava aqui antes na minha fila, vai ser visitado antes. Então, vou para o nó C, marco ele como visitado, adiciono os filhos dele na minha fila. Então, vai depois para o D e para o E, que estava antes, F e G depois. Complexidade do busca em largura depende do fator de ramificação, que é a quantidade de ramos que você tem no seu grafo. Se essa quantidade de ramos é finito, ela vai achar a melhor solução quando essa solução existe. Essa complexidade de tempo, o tempo que eu demoro para executar um algoritmo desse daí, aumenta de acordo com a quantidade de nós que você tem. E complexidade do espaço, o quanto de espaço que eu preciso para armazenar, é exponencial, que quer dizer que é maior do que o busca em profundidade. E terceiro método de busca, busca pelo menor custo primeiro, quando eu quero achar um custo em um grafo, por exemplo, que tem custo nessas arestas. Eu quero achar o menor caminho, por exemplo, de uma cidade para outra. Eu vou fazer isso daí por meio de um somatório, que eu vou somar, se eu quero sair de N0 e ir para NK, eu vou somar todos os custos dos arcos, partindo do N0 até o NK. Então, achando o menor caminho entre isso daí. Para fazer esse algoritmo, eu trato a fronteira como sendo uma fila, só que essa fila agora ordenada pelo custo do meu caminho. Aqui uma representação, então eu tenho um grafo, nó S é o nó inicial, nó G é o meu nó objetivo. Tenho uma representação do nó S, expando esses nós, que é ver quais são os vizinhos. Tenho esses 3 vizinhos no meu nó S. Cada um desses vizinhos tem custo 1, 5 e 15. Vou visitar o vizinho que tem um menor custo, que no caso é o 1. Expando os nós partindo do nó que tinha o custo 1, que é o nó A. Vou ter essa terceira representação. Agora custo 11 aqui, porque eu fui do S para o A e do A para o G, por isso 11.
Pensando nos custos, 11, 5 e 15, o que tem o menor custo é o 5. Vou expandir o nó B. Expandindo o nó B, eu tenho essa quarta representação. Agora, do B, que é esse do meio, eu vou para o G gastando 5. Então, fiquei com custo 10 aqui no meio. Qual que é o menor custo nessa representação aqui? É o 10, que é o meu nó objetivo já. Então, já cheguei na minha resposta. E essa representação aqui é a árvore de busca resultante para esse grafo, usando busca pelo menor custo primeiro. Então, isso daqui é a árvore resultante. Quando eu quiser ir do nó S para o nó G, eu vou partir por esse caminho, que é o caminho que tem o menor custo. Mesma coisa, a representação do prolog no busca pelo menor primeiro, tratando a fila de forma ordenada. E uma outra representação aqui de um grafo, nesse lado esquerdo, usando busca em profundidade e gerando a árvore de busca aqui do lado direito. Mesma coisa, o mesmo grafo, para busca em largura, aqui do lado direito, a árvore de busca resultante para esse nó. E o exercício, fazer essas árvores de busca em profundidade, busca em largura e busca pelo menor custo primeiro. Busca em profundidade e busca em largura só partindo de Arad, não tem objetivo, é rodar o busca em largura e busca em profundidade. No busca pelo menor custo primeiro, eu tenho que sair de Arad e chegar em Bucareste. Então eu tenho um objetivo no busca pelo menor custo primeiro. Eu quero achar o menor caminho saindo de Arad e indo para Bucareste, certo?